Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez vocês já se perguntaram com um arrepio o que existe exatamente do outro lado? Que forma tem aquilo que chamamos de além? A resposta pode surpreendê-los mais do que imaginam e tem estado oculta sob os nossos olhos por séculos. E se eu lhes dissesse que o mapa do inferno e do paraíso já foi desenhado não uma, mas muitas vezes por culturas que jamais se tocaram, e que, ao compará-los, revelam um código secreto, não sobre os deuses ou os demônios, mas sobre a própria mente humana. Hoje vamos decifrar juntos esse código. Antes de começar a nossa descida e posterior ascensão, queria contar algo sobre as imagens que estão a ver. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que lhes estou a contar. Nem sempre serão uma representação exata ou literal dos textos antigos, mas sim um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. São interpretações artísticas para nos mergulharmos no mistério. Espero de coração que gostem e que lhes ajude a sentir a magnitude destas histórias. Para entender estes mapas, primeiro precisamos entender o cartógrafo, o ser humano. Desde que tivemos consciência, a morte tem sido o maior dos abismos, a pergunta sem resposta. A incerteza é um terror que a nossa mente não suporta. Precisamos de ordem, estrutura, um sentido de justiça. Assim, cada civilização pegou nos seus medos mais profundos, nas suas esperanças mais altas e nos seus valores mais sagrados e projetou-os na tela da eternidade. Criaram sistemas. Criaram mapas detalhados de castigo e recompensa. Estes não são apenas contos, são os primeiros sistemas de ordem cósmica. O nosso primeiro cartógrafo é talvez o mais famoso do Ocidente, Dante Alighieri. No século XIV, ele não só escreveu um poema, como também desenhou a arquitetura definitiva do inferno cristão. Um lugar de uma lógica brutal e uma organização impecável. Um funil de sofrimento que desce ao centro da Terra. O inferno de Dante é uma estrutura de 9 círculos concêntricos. Cada um dedicado a um tipo de pecado, desde a luxúria na parte superior até a traição no fundo gelado. Não é um caos de fogo e gritos. É um sistema judicial divino, preciso e terrivelmente ordenado. A chave para entender Dante é uma palavra: contrapasso. É um termo italiano que significa que o castigo é uma réplica simbólica do pecado. Os luxuriosos que se deixaram levar pelo vento da paixão são agora arrastados eternamente por um furacão sem descanso. É uma justiça poética e aterrorizante. Os aduladores que em vida disseram mentiras para agradar estão agora afundados em excrementos. O seu castigo reflete a sujeira das suas palavras. Dante mostra-nos que, na sua visão, o pecado não é apenas uma ofensa a Deus, mas uma perversão da lógica do universo que deve ser corrigida. Este inferno é um reflexo direto da sociedade medieval europeia. Uma sociedade obcecada com a ordem, a hierarquia e a teologia. Cada demônio, cada castigo, cada paisagem reforça uma visão do mundo onde cada ação tem uma consequência eterna e perfeitamente calibrada. Dante não só nos deu uma visão do inferno, deu-nos um espelho da mente medieval, uma mente que ansiava por um universo onde, no final, tudo tivesse um sentido perfeito, mesmo que esse sentido fosse o do sofrimento eterno. É um mapa nascido da necessidade de justiça absoluta. Agora vamos viajar para um mundo e uma fé diferentes. Para a tradição islâmica e para uma das experiências espirituais mais profundas jamais narradas, o Miraj, a viagem noturna e a ascensão do profeta Maomé. Aqui o mapa do além não é explorado como um exilado, mas como um convidado de honra. O Miraj não é uma descida ao castigo, mas uma ascensão através dos 7 céus em direção à presença divina. Nesta viagem, guiado pelo anjo Gabriel, Maomé não só vê o paraíso e o inferno, como se encontra com profetas anteriores, como Moisés e Abraão, em cada nível celestial. A visão islâmica do além, ou Akhirah, é também um lugar de justiça. O inferno Jahannam tem diferentes níveis de castigo de acordo com as faltas cometidas, mas a ênfase é diferente. É frequentemente apresentado como um lugar de purificação, onde alguns pecadores podem ser limpos antes de entrar no paraíso. O paraíso, ou Jannah, é descrito com um detalhe sensorial requintado. Jardins por onde correm rios, árvores com frutos sempre maduros, pavilhões de pérolas. É uma recompensa tangível, um apelo direto à ideia de um descanso e um prazer eternos após as dificuldades da vida terrena. Ao contrário do mapa arquitetônico e legalista de Dante, o Miraj é um mapa experiencial e pessoal. É uma revelação direta. A estrutura existe, mas a narrativa centra-se na jornada espiritual do indivíduo e na imensa misericórdia de Deus, que sempre oferece um caminho de regresso. Este mapa reflete uma cultura onde a relação pessoal com o divino e a revelação são centrais.
O além não é apenas um sistema judicial cósmico, mas o destino de uma viagem espiritual que começa na vida. A justiça é equilibrada por uma profunda corrente de compaixão. Mas e se o além não fosse um destino final, mas uma estação de passagem? E se o inferno não fosse um lugar de castigo eterno, mas uma imensa e complexa repartição de correção espiritual? Para encontrar este modelo, devemos viajar ainda mais para o leste, para a fascinante visão do além na China. Apresento-lhes Diyu. Na mitologia chinesa, Diyu é o reino dos mortos, frequentemente traduzido como inferno. Mas esta tradução é enganosa. Imaginem o além não como um reino de terror, mas como uma vasta burocracia celestial. Um sistema administrativo para a alma. Diyu é governado pelos 10 reis de Yama, que atuam como juízes. Cada alma, ao morrer, deve passar por cada um dos 10 tribunais para ser julgada pelos seus atos em vida. É um processo metódico quase como uma auditoria espiritual. Cada boa e má ação é cuidadosamente pesada. Cada tribunal tem os seus próprios castigos específicos para diferentes tipos de faltas. Desde ser atirado para montanhas de facas por prejudicar outros, até ser moído num moinho por desperdiçar comida. Os castigos são gráficos e específicos, mas têm um propósito claro. A retificação, não a vingança. E aqui vem a reviravolta que muda tudo. Para a maioria das almas, uma estadia em Diyu não é eterna, é uma purga. Um processo para limpar o karma negativo acumulado. Assim que a dívida é paga, a alma é levada perante a Senhora Meng Po. Ela é uma figura-chave. A Senhora Meng Po dá às almas uma sopa especial. A sopa dos 5 sabores do esquecimento. Ao bebê-la, esquecem a sua vida passada e o seu tempo em Diyu, e são enviadas de volta à roda da reencarnação para nascer de novo. O sistema não procura o castigo sem fim, mas o reinício. Este mapa do além é um reflexo de conceitos profundamente enraizados na cultura chinesa. O confucionismo, com a sua ênfase na ordem social e na burocracia, e o budismo, com as suas ideias de karma e reencarnação. O universo é um sistema justo e autorregulado. Assim, temos 3 mapas assombrosos. O inferno arquitetônico e legalista de Dante, um sistema de justiça poética eterna. A viagem de revelação do Mirage, onde a justiça divina é temperada pela misericórdia. E a burocracia espiritual de Diyu, um sistema de purificação e reinício. Parecem mundos completamente diferentes, nascidos de culturas sem contato. Um é um tribunal, outro uma peregrinação e o último um gabinete governamental. Mas agora observemos mais de perto. Olhemos para além dos demônios, dos anjos e dos juízes. Qual é o código secreto que os conecta a todos? O segredo não está nos detalhes dos castigos ou das recompensas. O segredo é o mapa em si mesmo. A revelação é que todos eles, sem exceção, nascem de um impulso humano fundamental e ineludível. O impulso de impor ordem no caos absoluto da morte. Ninguém voltou da morte para nos contar como é, então imaginámo-la com as ferramentas que melhor conhecemos. Dante usou a lógica escolástica e a teologia do seu tempo. A tradição islâmica usou a revelação profética e a devoção. A cultura chinesa usou seu sofisticado sistema burocrático. O além é o espelho definitivo da vida. Cada cultura projetou o seu sistema de valores mais profundo na eternidade. O inferno e o paraíso são um reflexo do que uma sociedade teme, ama e, sobretudo, de como entende a justiça. São um eco das suas próprias estruturas sociais e mentais. Dante não descreve o inferno, descreve o medo medieval da desordem. O Mirage não só descreve o céu, descreve o anseio por uma conexão pessoal e misericordiosa com o divino. Diyu não só descreve a purga, descreve a crença num universo equilibrado e cíclico. O código secreto do além é que nos fala mais sobre nós do que sobre qualquer outra coisa. É a história da nossa luta contra o nada, a nossa tentativa desesperada de assegurar que as nossas ações, as nossas vidas, têm um significado que ressoa na eternidade. Uma consequência. Estes mapas, embora antigos, nunca perderam o seu poder, porque a pergunta que tentam responder continua a ser a mais importante de todas. Há uma ordem por trás de tudo? A justiça no final do caminho? Cada uma destas visões, à sua maneira, grita um rotundo sim. Da próxima vez que pensarem no inferno ou no paraíso, não pensem apenas em fogo ou nuvens. Pensem na arquitetura da mente humana, na necessidade de estrutura e no incrível poder da narrativa para dar forma à nossa realidade e à nossa eternidade. É o maior projeto de construção da história. Assim, vimos a lei no inferno de Dante, a misericórdia nos céus islâmicos e a ordem burocrática no além chinês. 3 sistemas judiciais para a alma. Pensem um momento, cada um é uma resposta à mesma pergunta sobre a justiça final e o propósito dos nossos atos. No mundo de Dante, a justiça é imutável e eterna. Uma vez que a sentença é ditada, não há apelo. O sistema é projetado para ser um dissuasor final, um aviso de que as escolhas na vida têm um peso absoluto.
A estrutura é um reflexo de uma visão de um Deus que é, antes de tudo, um juiz perfeito. Agora contrastemos isso com a abordagem do Mirage. Aqui também há julgamento, mas a narrativa está impregnada da possibilidade de redenção. A ênfase na misericórdia de Deus, ou Rahmah, sugere que a justiça divina não é apenas retributiva, mas também restauradora. Há sempre uma porta aberta. E depois temos Dio, que apresenta a justiça não como um fim, mas como um processo. É um sistema corretivo. A alma não é condenada para sempre, é processada, limpa e reciclada. A justiça aqui é pragmática. O seu objetivo é manter o equilíbrio cósmico, não executar uma vingança eterna. Estas diferenças são cruciais. Mostram-nos que justiça não é um conceito monolítico. Depende da cultura. Para uns é um veredicto final, para outros uma oportunidade de perdão, e para outros mais, um passo necessário num ciclo sem fim. O mapa do além é, em essência, o código penal da alma. Exploremos um pouco mais a geografia destes mundos. O inferno de Dante é claustrofóbico. É uma descida constante para lugares mais estreitos, mais escuros, mais frios. O universo físico contrai-se à medida que a maldade moral aumenta, culminando no centro gelado onde reside Lúcifer. Pelo contrário, a viagem do Mirage é uma expansão. É uma ascensão através de céus cada vez mais vastos e luminosos. O espaço abre-se, a luz aumenta e a viagem culmina na presença inefável e sem forma de Deus. É um movimento do terreno ilimitado para o infinito e espiritual. A geografia de Dio é terrena, mas ao mesmo tempo onírica. É descrita frequentemente com pontes que as almas devem atravessar, rios de sangue e cidades muradas que abrigam os tribunais. É uma paisagem que mistura o natural com o burocrático de uma maneira única, um mundo paralelo que imita e distorce o nosso. Uma geografia de contração, uma de expansão e uma de imitação? Estas não são escolhas estéticas aleatórias. Refletem ideias filosóficas profundas. O pecado como uma contração do ser, a fé como uma expansão da alma, e o karma como um processo que se desenrola num mundo que é um eco do nosso. Falemos dos guias. Dante não viaja sozinho, é guiado pelo poeta Virgílio, que representa a razão humana, mas a razão só pode levá-lo até as portas do paraíso. Para entrar, precisa de Beatriz, que simboliza a fé e a revelação divina. Uma viagem em 2 etapas. Maomé também tem um guia, o anjo Gabriel. O seu guia não é a razão humana, mas o mensageiro direto de Deus. Isso sublinha a ideia de que o conhecimento do além não se alcança apenas através do intelecto humano, mas deve ser concedido como uma graça, como uma revelação divina. Em Dio, os guias são mais funcionais. São os guardas com cabeça de boi e cara de cavalo, conhecidos como Niutou e Mamian. São os oficiais do submundo, os funcionários que escoltam as almas de um tribunal para outro. Não oferecem sabedoria, mas fazem cumprir o processo. São a lei, não o guia. Razão, revelação e regulação. Os guias de cada viagem dizem-nos como cada cultura acreditava que se podia navegar a questão da mortalidade. Através do intelecto e da fé, através da submissão à vontade divina ou através da participação num sistema cósmico ineludível. É fascinante como até os sentidos são descritos de maneira diferente. Dante foca-se na dor física e psicológica. O frio do gelo, o ardor do fogo, a pestilência, o ruído dos lamentos. É um assalto aos sentidos para transmitir o tormento da alma. O paraíso islâmico, Jana, é uma sinfonia para os sentidos. O perfume do almíscar, o sabor de frutas que nunca se esgotam, o toque da seda, o som da água corrente. É uma recompensa que apela a um anseio de paz e prazer sensorial após uma vida de provações. Em Dio, as descrições sensoriais também se centram no castigo, mas com um toque de processo industrial. O som dos moinhos que moem ossos, o cheiro do óleo a ferver em grandes caldeirões, é o sofrimento como parte de um procedimento, não apenas como um estado de ser. Dor como estado, prazer como recompensa, sofrimento como procedimento. A forma como cada cultura imaginou as sensações do além revela o que consideravam o oposto exato de uma vida boa e plena. O inferno não é apenas um lugar, é a antítese de tudo o que valorizamos. Vejamos a ideia do tempo. No inferno de Dante, o tempo para. O castigo é eterno, monótono, sem fim. A frase inscrita nas portas do inferno deixa isso claro. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. A esperança exige um futuro, e lá não há. Na concepção islâmica, o tempo também é eterno no além. Tanto a recompensa no paraíso quanto o castigo no inferno duram para sempre. O tempo terreno é uma prova finita e a eternidade é o resultado imutável de como esse tempo foi vivido. É uma mudança de estado permanente. Dio de novo rompe o molde. O tempo é uma sentença, não um estado. As almas são castigadas por um período determinado, proporcional às suas faltas. O tempo em Dio é um período de encarceramento, não uma eternidade. É um sistema com um princípio e um fim que conduz a um novo começo.
Eternidade estática, eternidade como resultado ou tempo como sentença. Estas três visões do tempo depois da morte mostram-nos três formas de entender o impacto das nossas vidas. Os nossos atos definem-nos para sempre? Levam-nos a um destino final? Ou são dívidas que devem ser pagas antes de continuar? Finalmente, consideremos o propósito destas histórias. A Divina Comédia de Dante não era apenas para assustar as pessoas. Era uma alegoria da jornada da alma humana em vida, do pecado, inferno, através do arrependimento, purgatório, em direção à salvação, paraíso. É um mapa para a vida, não apenas para a morte. A história do Mirage também tem um propósito terreno, serve como uma fonte de consolo e força para os crentes, afirmando a conexão do profeta com o divino e oferecendo um vislumbre da recompensa final que espera os justos. É uma âncora de fé. As histórias de Diu, muitas vezes contadas em textos populares e óperas, serviam como uma ferramenta de coesão social. Reforçavam valores como a piedade filial, a honestidade e a frugalidade, advertindo que mesmo os atos não vistos na Terra seriam julgados pela burocracia celestial. É um manual de ética cívica. Guia moral, âncora de fé e manual de ética. Os três mapas não só descrevem um destino, mas prescrevem um caminho. Usam a arquitetura da eternidade para construir um quadro para a moralidade na Terra. São, em última análise, ferramentas para viver. Viajamos por círculos de gelo, ascendemos através de céus de luz e esperamos em fila em tribunais espectrais. E descobrimos que estes mundos, tão distantes em geografia e teologia, estão incrivelmente próximos no seu propósito humano. Cada sistema é uma obra de arte, uma construção psicológica de uma complexidade assombrosa. Pensemos no nível de detalhe. Dante não só diz, os pecadores são castigados, mas atribui um lugar específico, um demônio específico e um método específico para cada tipo de pecador, do mais leve ao mais grave. Esta precisão não é acidental. É uma tentativa de demonstrar que o universo não é arbitrário. Se o castigo é tão específico e está tão bem organizado, então o universo moral deve ser igualmente ordenado. É um argumento a favor do sentido através do design. Da mesma forma, os 7 céus do Mirage, cada um com o seu próprio profeta e a sua própria natureza, não são apenas uma fantasia. Representam uma hierarquia espiritual, um caminho escalonado de crescimento e proximidade com o divino. A jornada da alma tem etapas, tem um progresso lógico em direção à iluminação. E a burocracia de Diu, com os seus 10 tribunais, os seus registros detalhados de boas e más ações e os seus procedimentos específicos, é talvez a expressão mais clara de um além como sistema. Assemelha-se menos a uma monarquia divina e mais a uma perfeita e incorruptível maquinaria judicial. O que realmente ressoa aqui, o que ecoa através dos séculos, é esta ideia de que não há escapatória ao sistema. Seja um sistema teológico, espiritual ou burocrático, as nossas ações estão a ser registradas. Há uma contabilidade final. Esta ideia é ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente reconfortante. Aterrorizante porque implica uma responsabilidade total, mas reconfortante porque sugere que a injustiça na Terra é temporária. Os tiranos serão castigados, os justos serão recompensados, o caos da vida humana encontrará uma ordem perfeita no final. É uma promessa de que nada é em vão. Estes mapas do além são, portanto, os primeiros manifestos sobre a responsabilidade pessoal e a justiça cósmica. Dizem ao indivíduo, as tuas escolhas importam, não vives num vazio, és parte de um sistema moral muito maior do que tu. Esta mensagem era incrivelmente poderosa em mundos medievais, frequentemente assolados por pragas, guerras e injustiças. Oferecia uma estrutura invisível, que dava sentido ao sofrimento e um propósito à virtude, mesmo quando o mundo visível parecia um caos sem sentido. E hoje, no nosso mundo secular, muitas vezes caótico e aparentemente sem um grande plano, será que não continuamos a procurar um sistema? Seja através da ciência, da filosofia ou das ideologias, continuamos a tentar encontrar ou criar uma ordem que dê sentido à nossa existência. A tecnologia mudou, as roupas mudaram, os edifícios mudaram, mas o cérebro que faz estas perguntas é fundamentalmente o mesmo. O medo do vazio e o anseio por justiça são tão reais para nós como foram para Dante ou para os sábios da China medieval. Por isso, estas histórias continuam vivas. Não como relíquias, mas como documentos ativos da condição humana. Quando lemos Dante, não estamos a ler apenas sobre o inferno, estamos a ler sobre a anatomia da justiça. E é uma anatomia que nos seus princípios básicos ainda reconhecemos. Estes não são apenas mapas do além, são mapas da psique humana.
Mostram-nos as arquiteturas que construímos para conter os nossos maiores medos e para dar uma base às nossas esperanças mais profundas. O inferno é o plano dos nossos medos e o paraíso o dos nossos anseios. O verdadeiro legado dessas visões não é a crença literal nos seus demônios e anjos, é o entendimento de que somos criaturas que precisam de mapas, precisamos de narrativas. Precisamos de acreditar que a jornada, por difícil que seja, tem um destino com sentido. O impulso de Dante, de Maomé, dos criadores de Ji-Yu, é o mesmo impulso que nos leva a contar histórias, a fazer arte, a procurar conhecimento. É o impulso de pegar na esmagadora complexidade do universo e traçar um caminho através dela. Um caminho que possamos entender e seguir. Em cada cultura, o além torna-se o exame final. A prova definitiva de se uma vida foi vivida corretamente de acordo com as regras dessa sociedade. É o mecanismo de controle de qualidade definitivo para a alma humana, desenhado pelos próprios humanos. Poderíamos pensar que superamos estas fantasias medievais, mas as nossas ficções modernas estão cheias delas. Desde os sistemas de justiça intergalácticos na ficção científica até as batalhas entre o bem e o mal na fantasia, continuamos a desenhar estes mapas morais. Continuamos obcecados com a ideia de que as ações têm consequências, que há uma ordem, que o universo de alguma forma é justo. Apenas mudamos os nomes dos juízes e a geografia dos tribunais. O tribunal agora pode ser a história, a sociedade ou a própria consciência. Assim, o código oculto, a grande revelação é esta: os mapas do além nunca foram sobre a morte. Sempre foram sobre a vida. Foram e continuam a ser a nossa tentativa mais grandiosa de nos convencermos de que a vida importa. Que viver com justiça, compaixão e ordem tem um valor eterno. É uma ideia tão poderosa que 3 culturas em 3 cantos diferentes do mundo a construíram de forma independente usando os materiais que tinham à mão. Teologia, burocracia, revelação, o resultado foi diferente, mas o plano era o mesmo. O plano da necessidade humana de significado. Assim, no final, o mapa oculto do além não nos leva a outro mundo. Leva-nos diretamente ao coração do nosso. Ao coração do que significa ser humano. Lutar pela justiça, ansiar pela ordem e ter a audácia de desenhar um mapa para o maior abismo de todos. E aqui chegamos ao ponto mais profundo da nossa viagem. A conclusão mais impactante. Se todos estes mapas são um reflexo da sociedade que os criou, que mapa do além estamos a criar nós, neste exato momento no século XXI, com as nossas ações e os nossos valores? Talvez o nosso inferno já não seja de fogo, mas de irrelevância e desconexão, o medo de ser esquecido no ruído digital. Um lugar onde os pecados são a desinformação e a crueldade anônima, e o castigo é um eco vazio numa câmara de ressonância sem fim. E o nosso paraíso poderá não ser um jardim, mas uma utopia de auto-otimização e sucesso perpétuo. Uma existência perfeitamente curada, sem dor, sem fricção, mas talvez também sem um significado profundo. Uma recompensa baseada na produtividade e na validação externa. Não é preciso acreditar no sobrenatural para entender que continuamos a construir estes mundos. Construímos-los nas nossas redes sociais, nas nossas estruturas econômicas e nas histórias que nos contamos sobre o sucesso e o fracasso. Continuamos a ser cartógrafos da consequência. A lição de Dante do Mirage de Ji-Yu é que os mapas que desenhamos para o amanhã determinam como vivemos hoje. Assim, a pergunta que nos deixam não é o que há depois da morte, mas que tipo de vida exige o além que estamos a imaginar para nós mesmos. Em resumo, vimos que as visões do além não são apenas contos de fantasmas. São complexos sistemas filosóficos que revelam o ADN cultural de uma civilização. São a tentativa da humanidade de criar ordem, garantir a justiça e, em última análise, dar um significado transcendente às nossas efêmeras vidas. O Mapa do Além é o maior projeto de autorretrato da humanidade. E ao estudá-lo, não aprendemos sobre o que nos espera depois de morrer, mas aprendemos com uma clareza assombrosa sobre quem fomos, quem somos e em quem nos estamos a tornar. Obrigado por me acompanharem nesta viagem através do tempo, da fé e da literatura. Foi uma honra explorar estas ideias profundas com vocês. Espero que lhes tenha parecido tão fascinante quanto a mim. A história é um tesouro de sabedoria se soubermos onde procurar. Se você é apaixonado por estes mistérios da história e da mente humana e quer continuar a decifrar os códigos ocultos na nossa cultura, certifique-se de subscrever e ativar as notificações. Assim, não perderá nenhuma das nossas futuras explorações intelectuais. E agora a pergunta é para você. Qual destas 3 visões do além o impactou mais? A ordem legal de Dante, a misericórdia do Mirage ou a justiça cíclica de Ji-Yu? Deixe a sua opinião nos comentários. Adoraria ler as suas reflexões.